Opa! Bom, tá me ouvindo E bem? aí, tá me ouvindo aí também? Tô sim, tô sim. Só um momentinho que eu vou enviar aqui o convite para as pessoas acessarem nessa live. Tá? Um momentinho aqui que eu vou Ok. enviar aqui para os contatos, para eles participarem. Quem quiser aí acessar. A imagem tá boa aí, Carlos? Tá muito boa, assim. O áudio também tá muito bom. Ótimo. Um momentinho. Vamos lá. Pessoal, comentem aí, por favor, cidade ou país da onde vocês estão acessando na live para a gente dar umas saudações para vocês aí. Se tiver pessoas da Argentina, da Colômbia, do Peru, deixa logo aí seu comentário ou a bandeira, se quiser. Nossa, acho que deu umas 3 semanas que eu não faço live, porque achando as pessoas desses estados, o Acre, Pará e Rondônia, demorou um pouco. Então, finalmente consegui e voltei. Tá bom. É, tá? Vou colocar aqui o cronômetro para a gente levar o tempo aí. O Instagram não me tira de repente. Tá. Temos aqui a Jolicar, que é da Venezuela, mora no Brasil. Osmar também, da Venezuela, mora no Brasil. Quem mais está por aí? Gustavo, que é brasileiro também. Estou morando aqui no Brasil. Curitiba, muito bem. Perfeito. Agora eu vou fixar aqui o comentário. Tá para as pessoas. Não, não precisa. Tem um título aí. Perfeito. Osiel, bem-vindo na nossa live número 26. Estão faltando 2 estados para encerrar esse projeto. Eu fiz uma live a mais falando do sotaque caipira, né? Então eu adicionei essa live como se fosse mais um sotaque por aprender, porque tem os estados e tem esse sotaque caipira que a gente não pode deixar por fora. Então, quero que você se apresente, conte um pouco de você para a gente, onde você mora, qual a sua profissão, e começa aí logo, que a gente já depois vai perguntar. Ok, muito obrigado, Carlos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Osiel, sou guia de turismo regional, nacional e América do Sul. Atualmente também estou como servidor da Secretaria de Turismo do Estado do Acre, né, dentro da coordenação de turismo e artesanato. E é um prazer poder falar com você, Carlos, e com todos vocês aí que estão nos acompanhando para falar um pouquinho do nosso estado, um pouquinho do Acre, né? A gente tem muita coisa para mostrar, para se falar. 1 hora vai ser pouco, viu? Sim, sim, é verdade. Uma hora não dá para a gente comentar nem falar nenhum dos estados do Brasil. É claro, todos os estados têm muita coisa que a gente não dá para nem 2, nem 3 horas, dá muito tempo. Precisa de muito É tempo para verdade. ser falado. Aqui a Lucia, que ela está do Panamá, ela está falando, é um acento, um sotaque muito lindo, sotaque. O sotaque acho que é fácil, para mim é fácil, em questão de entender o português dele. Vamos ver como é que vai na conversa, se ele joga uma palavra nova aí pra gente, a gente não sabe. Vamos lá. O que você mais gosta do seu estado, do Acre? Olha, Carlos, é uma pergunta muito suspeita, viu? Porque falar o que eu gosto de muita coisa, né? O Acre é um estado lindo, né? Que fica na fronteira do Peru com a Bolívia, né? E a gente tem muita coisa é, boa para se mostrar, muita coisa, é, uma fauna muito rica, né? Agora, o que eu mais gosto, né? Eu acho que o povo, né, a nossa gente, essa nossa crianidade, né, o nosso jeito de receber as pessoas, né, nós somos um povo muito acolhedor. Eu acho que isso é o que eu mais gosto no nosso estado, na nossa população, enfim. Eu acho que isso é realmente que faz o diferencial
né? E todo mundo que vem ao Acre costuma comentar que o povo do Acre realmente é um povo acolhedor. Sim, sim. A respeito do Acre, eu queria saber uma coisa, do clima, principalmente, né? Porque um estado que está ali faz fronteira com outros dois países de fala espanhola, mas do Acre, você recomenda uma época do ano para a gente visitar o estado? Assim, uma época que você acha melhor, considerando que tem a Amazônia perto, né? Então tem coisas que a gente tem que saber antes de viajar. Então, o Acre, diferentemente de outros estados brasileiros, tem apenas 2 estações do ano. A gente costuma brincar, aqui nós falamos que é quente, né? É calor, quente, né? Mormaço e tem um outro que agora não lembro, mas a gente costuma brincar porque assim, o Acre é um estado úmido e quente, né? O clima é sempre úmido e quente. Então, a gente tem um período de inverno que é muito rigoroso, que é o inverno da região amazônica, né? Que vai dos meses de novembro, né? No mês de novembro, agora já está quase começando aí o inverno. Inclusive, já começaram as primeiras chuvas aqui no estado, e se estende até mais ou menos abril, né? Então, de novembro a abril é um período chuvoso, e de maio até início de outubro, final de setembro, é o verão, que também é bastante rigoroso. E é sempre quente, né? Chove, mas daqui a pouco está quente de novo. Então a gente tem as chamadas friagens, né? Que acontecem no mês de julho, maio, julho, até agosto, que são frentes frias, né? Que o frio que reflete lá do sul do país, aqui na nossa região. Né? Então, quando está frio lá pelo sul, geralmente esfria um pouquinho aqui, mas 2 dias no máximo, né? E acabou, volta o calor de novo. Agora, a época que eu mais recomendo para que se conheça o estado é o período do verão, né? Apesar que, para conhecer, por exemplo, os festivais indígenas, né? Geralmente acontece de julho a setembro, né? Os festivais acontecem nesse período, né? Que é o período de verão, né? Porém, nesse período, os rios baixam bastante o nível da água, né? Então, em alguns lugares fica mais difícil o acesso por conta do nível dos rios. E isso eu me refiro às aldeias, algumas aldeias, não são todas, né? E outras regiões também do estado que dependem aí dos rios para se chegar, né? O que é muito pouco. Tá, muito bem. Ali tem a Osmariel, que é uma venezuelana, ela comenta que igual na Venezuela, no estado Barinas, a gente tem um estado também por lá que é muito variado também em questão de climas. A gente tem uma região que é muito quente o ano todo, que a gente é fronteira com a Colômbia, faz 40 graus normal, e já tem aí para cima, 45, 46 graus. Agora, já no centro, é mais calmo, 23, 28 graus. Tá. O Brasil é um país quente, né? Sim, sim. Eu posso falar que sim, a respeito, por exemplo, eu venho da Venezuela. Lá a gente tem também 2 estações, normalmente. Tem uma região que é normalmente fria, claro, mas o calor que, por exemplo, que eu já vivi aqui no estado de São Paulo é muito forte, não acostumei nunca ainda com esse calor que faz. E não sei, outros estados no Nordeste deve ser ainda mais quente, mas do Norte também. Mas é diferente, sim. Vamos falar também dos lugares, né? Que o Ociel... Vamos lá, vou comentar aqui o seu nome está fixado aí. Olha a pronúncia desse nome, Ociel. Eu falei já outras vezes para ele. O Z, né, o zeta em espanhol, tem som de Z, né? Z. Isso. Pra gente é difícil, pra gente que vem da língua hispana, né, o espanhol, falar esse Z. Tem que dar uma pausa, devagar, aí sai. Só que reparem que no final tem o L, e o L tem som de U. Então, por isso que é Ociel. Ociel. Muito bem. Boa noite, desde Salvador, Bahia. Do Salvador, Bahia. Acho que essa pessoa aqui é do Salvador, tá? Lembre que a gente fala de lugares.
Aham. Meu sonho é nevar no Maranhão. O norte e nordeste é assim. Perfeito. Agora, vou mostrar as imagens dos lugares que você separou para gente, que ele trouxe aqui para comentar um pouco dos lugares para se conhecer do estado. Tá bom? Vou mostrar as imagens aqui. Temos o Palácio Rio Branco, falando do Rio Branco, que é a capital do estado. Exatamente. Então, Carlos, Palácio Rio Branco, né, é símbolo das primeiras construções em alvenaria do nosso estado, né, uma construção de 1929, na época do governador Hugo Carneiro. Hoje é sede do governo do estado do Acre e também museu. A parte inferior, se você observar, ele é de 2 pisos. A parte inferior é a parte onde fica o museu, a parte superior onde o governador despacha, né? O palácio é uma obra, né, grego-romana, e para sua construção ser concluída levou quase 20 anos, né? Começou em 1929 e só foi finalizar em 1948, já quase início de 49. Então a gente vê que levou bastante tempo. Isso porque o palácio, por ser a primeira obra em alvenaria do estado, muitos materiais vinham da Europa, né? Como, por exemplo, as telhas que a gente vê aí, vieram de Lisboa, né? Em Portugal. Então, imagina a demora para se chegar aqui, porque o único acesso na época eram os rios, né? E é um local que realmente vale muito a pena conhecer, porque conta as fases de formação do nosso estado e também do próprio Palácio Rio Branco, né? A gente tem uma exposição dentro do palácio que vai desde as fases da sua construção até a sociedade atual, passando pelos sítios arqueológicos, que são geoglifos, né, que vale a pena, inclusive, a gente comentar aqui, viu, Carlos, sobre os geoglifos, né, que são os nossos sítios arqueológicos, são escavações na terra, feitas há milhares de anos por civilizações antigas, encontradas apenas na nossa região, somente no estado do Acre, né? E já são mais de 400 que foram identificados, já catalogados. A gente pode dizer que se assemelha às linhas de Nazca, né, no Peru. Então, os nossos chamam-se geoglifos, né, geoterra, glifos, desenhos, né, ou seja, desenhos na terra. Eles têm formatos geométricos, né, que são escavações aí feitas por civilizações antigas. Se me perguntar por que foram feitos, para quê, a gente não vai saber te responder, porque é uma curiosidade até hoje dos nossos pesquisadores para se saber como foram feitos. Então, o Palácio Rio Branco ele tem uma exposição sobre os geoglifos, sobre os povos tradicionais que são os índios, sobre a chegada aqui dos nossos imigrantes que vieram para a nossa região, principalmente os nordestinos, né? O Acre surgiu a partir do povo nordestino, né? Fala também um pouquinho sobre a vida do Chico Mendes, a história do Chico, dos movimentos sociais sindicais da década de 70 e 80, né? E também sobre os tratados que anexaram de fato a criar o Brasil, porque nós pertencíamos à Bolívia, era um território que pertencia à Bolívia, né? E nós fizemos uma revolução para pertencer ao Brasil. Então, dentro do palácio, a gente tem salas temáticas que conta exatamente todas essas fases de formação do nosso estado, do nosso povo, da nossa gente. Perfeito, muito bom. Temos também o Memorial dos Autonomistas. Acho que isso tem a ver muito com essa história que você falou da... Então, tem tudo a ver, né, Carlos? Porque o Memorial dos Autonomistas, ele traz para a gente exatamente o movimento autonomista que se deu para que o Acre, né, pertencesse, aliás, fosse elevado, à categoria de Estado, né, porque ele passa a pertencer ao Brasil a partir de 1903, através do Tratado de Petrópolis. Esse é um tratado em que o Acre, aliás, o Brasil paga para a Bolívia 2 milhões de libras esterlinas, né, para que o Acre, essas terras pertencessem ao Brasil, né. E de 1903 até o dia 15 de junho de 1962, o Acre era apenas território brasileiro, ou seja, nós não tínhamos autonomia política. Então, o Memorial dos Autonomistas é um espaço que guarda
a luta da sociedade daquela época, que por quase 60 anos lutou para que o Acre fosse elevado à categoria de Estado. Exatamente. Tenho aqui mais uma foto que eu peguei. Tem muito material. Aí dentro, inclusive, Carlos, tem um mausoléu com os restos mortais do senador José Guiomar dos Santos e da Lídia Rames, que era sua esposa. Ele que foi o criador do projeto de lei 4070, projeto este que eleva, de fato, o Acre à categoria de Estado. Perfeito. Muito bom esse fato de que foi pago, né, uma quantidade de dinheiro à Bolívia para o território fazer parte do Brasil, porém não era considerado por muito tempo, 60 anos, não era levado à categoria de Estado. Isso, claro que no desenvolvimento do Estado trouxe muitos, na época, problemas para o Estado, porque não tinha uma certa autonomia para os projetos serem criados com a finalidade de criar a própria estrutura do Estado. Perfeito. Museu da Borracha. Esse aqui eu acho que eu gostaria também de conhecer, o Museu da Borracha. Museu del Caucho, não? Museu da Borracha é um espaço, na verdade é o primeiro museu do Acre, né? É o primeiro museu do Acre. O Palácio em Rio Branco é a primeira construção em alvenaria. O primeiro museu é o Museu da Borracha. O Museu da Borracha é um espaço que traz para a gente a história do povo nordestino que formou a Sociedade da Borracha, né? Que veio para a nossa região, né? A partir dos anos de 1880, começa a chegar aqui os primeiros nordestinos, né? E aqui eles se instalam nessa região e começam a trabalhar com a extração da borracha, né? Que era na época considerada o ouro negro, né? E eles, a partir dessa época, né, começam então esse movimento de luta, né, entre Brasil e a Bolívia, porque por um período essas terras pertenciam à Bolívia, né? Então os seringueiros que aqui estavam na época se organizam, né, juntamente com o Plácido de Castro, que foi considerado comandante da Revolução Acreana, para expulsar os bolivianos dessa região, né? Mas o Museu da Borracha, ele traz justamente essa temática, né, de como se formou a Sociedade da Borracha, a importância da borracha para a região amazônica e para o mundo, nos séculos XVIII, XIX, o que representou, né, a borracha para o Brasil, para o mundo, enfim. Então a gente tem dentro do museu salas que representam, por exemplo, essa que você está mostrando agora, ela representa a casa do seringueiro, como que é a casa do seringueiro por dentro, né? Uma casa feita de paxiúba, que é uma madeira típica da região amazônica, né? E os objetos que ele usava no seu dia a dia. Osiel, ainda tem seringueiro hoje na região amazônica? Tem que vive ainda de um modo bem tradicional. Apesar que a modernidade leva um pouco de tecnologia, de melhoria para a vida do seringueiro, mas a gente tem ainda os povos que vivem bem distantes, que vivem ainda do modo tradicional. Alguns não têm energia em casa, né? Vivem ainda em casa de paxiúba, coberta de palha, né? Então, essa é a representatividade da casa do seringueiro. Muito bom, muito bom. Olha, ainda a live não acabou, mas eu vou dar os meus parabéns. Você, toda essa informação que você está passando para a gente, tem pessoas aqui do Brasil que estão comentando que várias coisas que você já falou eles não sabiam, principalmente da formação do Acre como um estado, né? Aceitação, levar o estado na categoria de estado, o Acre à categoria de estado, perdão. Então, é muita informação, muito boa, valiosa. Eu sei que as pessoas do Brasil, mesmo do Brasil, quanto fora, eles vão aproveitar também. Além que, enquanto você fala, eles vão treinando a escuta e vão aprendendo outras palavras, entendendo também o conceito que você vai falando. A gente está falando aqui também de coisas que têm a ver com políticas públicas, indígenas, povos indígenas.
festivais e tudo mais. Perfeito. Temos também o Mercado Velho, outro ponto importante para se conhecer, né? Sim, Mercado Velho, que é a segunda construção em alvenaria do Estado. Na verdade, a sua construção foi basicamente da mesma época da construção do Palácio Rio Branco, também do ano de 1929. Se você observar nessa imagem, à frente dele tem uma passarela, tem um banquinho, e mais à frente é uma passarela que atravessa o Rio Acre, que é o rio que divide a nossa cidade ao meio, né? Então, o Rio Acre, aliás, a cidade de Rio Branco é cortada pelo Rio Acre. E com isso, nós, diferentemente das grandes cidades que são divididas em Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, nós somos divididos em primeiro distrito e segundo distrito. O Mercado Velho que você está vendo aí, ele fica na região do primeiro distrito, que é a margem esquerda do Rio Acre, né? E o segundo distrito é onde nasce a cidade de Rio Branco, que a gente vai falar desse ponto turístico daqui a pouquinho, né? E o Mercado Velho é um lugar, hoje, que a gente fala lugar boêmio da nossa cidade. Aí você pode sentar para tomar um açaí, tomar um chopp sujo. O que é o chopp sujo ou o copo sujo? É um copo onde vai se servir o chopp ou a cerveja, e nesse copo ele vem com gelo, limão, e na sua borda vem sal, né? Então a gente conhece aqui como copo sujo. É um lugar boêmio da nossa cidade, assim como o Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Lapa, né? E outras cidades como Salvador, a gente tem ali a região do Pelourinho. A gente tem aqui no nosso estado, como uma das primeiras obras em alvenaria, é o Mercado Velho, né, que é o nosso lugar boêmio. Então, ao fim da tarde, geralmente a população se encontra nesse lugar, né, para bater um papo, tomar uma cerveja, né, tomar o nosso tão famoso copo sujo, né, e apreciar o pôr do sol às margens do nosso rio, o Rio Acre, que é o que divide a cidade. Muito bem. Tem a Laura, o Gustavo comenta, Osmar, estão adorando tudo que você está falando aí. Muito bom. Eu também estou Obrigado. Bastante. Calçadão da Gameleira. Carlos, esse lugar é maravilhoso, porque aí nasce Rio Branco, né? No dia 28 de dezembro de 1882, o nordestino Neuteu Maia ancora o seu barco, né? Você vê que nessa imagem tem o rio, né? E lá no fundo, depois da bandeira, você consegue observar uma árvore, né? São várias árvores, mas tem uma delas, a mais frondosa, a maior de todas elas aí, é a árvore símbolo de fundação de Rio Branco. E por incrível que pareça, né, um fato pitoresco aqui da nossa cidade, é que Rio Branco é a única capital do Brasil a ter como símbolo de fundação uma árvore, né? E a Gameleira foi onde Neuteu Maia, o nordestino, chegou aqui nessa região e deu início à cidade de Rio Branco, foi exatamente nesse local. Então, Rio Branco nasce aí, né? Isso no dia 28 de dezembro de 1882. A partir daí, na época, tudo floresta, chamava-se Seringal Volta da Empresa, porque fica exatamente na curva do rio, né? E começaram ali as primeiras construções, que eram os comércios da época. A gente teve a influência aqui e a gente tem uma cultura formada a partir de muitas outras culturas, porque a gente tem o sírio, o libanês, o turco, o árabe e o nordestino, o índio, né? Então, a cultura do povo acreano é uma junção de muitas outras culturas, né? O que traz para a gente, né, essa particularidade, né, essa acreanidade que a gente chama aqui, né? E aí nasce a cidade de Rio Branco, né? Para mim é um dos lugares mais importantes da nossa cidade, que fica à margem direita do rio, né? Antigo Seringal Volta da Empresa. E essas casinhas que você acabou de mostrar aí são exatamente os comércios da época, né? Você vê que ele tem uma arquitetura, né, pela construção da época, uma arquitetura diferenciada, né? Lembra ali a região do Pelourinho em Salvador, Recife, né? Olinda e Recife, enfim. Se parece muito porque são construções da época, né? Então a gente tem aí o lugar onde realmente nasceu Rio Branco. Muito bem.
Parque Ambiental Chico Mendes? Parque Ambiental Chico Mendes é para quem quer ter um contato mais próximo com a natureza, com os nossos animais da nossa região, quer caminhar um pouco, quer relaxar, quer sentir o nosso ar puro, né, da floresta amazônica, conhecer espécies da nossa fauna, né, que você não vai encontrar em outros lugares, né, como a seringueira, que só tem na região amazônica, né, e que é símbolo de formação do nosso estado. Os nordestinos se instalaram nessa região por conta da borracha, que foi considerada como ouro negro, né? E o Parque Ambiental Chico Mendes, né, ele traz esse contato mais próximo com a natureza. Esse espaço que você está mostrando aí na foto é um memorial voltado para contar a história do Chico, né? Chico Mendes, que é um personagem tão importante da nossa história, que ficou conhecido mundialmente pelo seu trabalho em defesa dos povos da floresta, em defesa da floresta amazônica, em defesa do meio ambiente. Chico Mendes tornou-se referência e símbolo de preservacionismo, de reservas extrativistas, né, de áreas de proteção ambiental, enfim. Então, quando a gente se fala em meio ambiente, nós trazemos à mente a luta do Chico, né, o seu legado, né, a sua luta em defesa da floresta amazônica, em defesa do nosso povo. E o parque recebe esse nome justamente por conta de todo o seu trabalho, de toda a sua luta mesmo em defesa das nossas florestas. Dentro do parque, a gente tem um zoológico com animais da nossa região, como a jaguatirica, a onça, a cutia, a paca, né, macacos também da região amazônica e aves também da nossa região, né? É importante dizer que não são animais que foram capturados e levados à jaula, né? Ou seja, um cativeiro. São animais que foram encontrados em situação de risco, né? E que não tinham mais condição de voltar à floresta, né? O seu habitat natural, que hoje vivem dentro do parque. Tá? Okay. Temos aqui o Mapinguari, ou Mapinguari, acho que é a pronúncia, Mapinguari. Então, esse bonitão aí, o Mapinguari, né? O Mapinguari faz parte do nosso folclore, né? É uma lenda, né? Segundo os caçadores, o Mapinguari é um monstro, né? Que se assemelha aí a um macaco, enfim. Mas que tem uma aparência também com o humano. Só tem apenas um olho no meio da testa, né? E que, segundo a lenda, para se matar, né, o Mapinguari, para matá-lo, tem que atirar ou no olho ou no umbigo, né? E ele é um dos protetores da floresta, né? Então a gente tem lendas na nossa região voltadas para a proteção da floresta, contadas a partir dos nossos seringueiros, dos nossos ribeirinhos, né? Que, segundo eles afirmam que já viram, que já encontraram com o Mapinguari, com a mãe da mata, Caboquinho da mata. São lendas, né, como eu falei para você, voltadas para a proteção da nossa floresta. Mas acredita-se que o Mapinguari surgiu a partir da existência do bicho preguiça gigante, né? Que, inclusive, nós temos um laboratório na nossa Universidade Federal, que é a UFAC, o Laboratório de Paleontologia, com fósseis do bicho preguiça gigante. E ele se aproximava exatamente do tamanho do Mapinguari, né? Que essa lenda, né, contada aí pelos seringueiros, pelos ribeirinhos, pelo homem da floresta, né? Mas a gente sabe que existiu, de fato, um animal gigante e que, pelas pesquisas, apontam que é o bicho preguiça, que hoje é pequenininho, ele chegou a ser gigante. Tá, muito bem. Eu acredito muito nessas lendas com esse sentido de proteção da floresta. As pessoas que no início, acho que as lendas têm muito a ver com isso, com a natureza, proteção e tudo mais. Mas tem a ver também com o sentido científico. Aí você falou que, na verdade, existiu esse animal, né? Mas que no tempo foi bem grande. Tá. Sim. Temos
Seringal Cachoeira. Eu gostei. Seringal Cachoeira, maravilhoso, um lugar. Eu particularmente gosto muito desse lugar, gosto de ir até a comunidade, porque é um lugar que traz uma paz, sabe, Carlos? Assim, um ambiente gostoso, você tem um contato mais próximo com a natureza, com as nossas florestas, com a vida do seringueiro, né? O modo de vida tradicional do seringueiro. O Seringal Cachoeira foi uma área pertencente a um fazendeiro que, inclusive, por conta de toda essa confusão, essa briga, né, de todo esse litígio entre o seringueiro e o fazendeiro, é que Chico Mendes foi assassinado. E um dos pivôs do assassinato do Chico foi exatamente a transformação dessa área aí numa área de preservação ambiental, né? Numa reserva extrativista, na verdade, né? Isso na década de 80. Chico já lutava pela criação de reservas. O Seringal Cachoeira foi a primeira reserva extrativista a ser criada durante o seu legado, e essa área pertencia a um fazendeiro que, inclusive, foi o mandante do assassinato do Chico Mendes. Então, ela foi desapropriada, né, e na década de 80 e transformada numa área, né, de reserva extrativista. Hoje, ela pertence à reserva extrativista Chico Mendes, que é a maior do Brasil, com quase 1 milhão de hectares, e abrange aqui 6 municípios do estado do Acre. Então, é uma área realmente muito grande de proteção. Nossa, aí 6 municípios. Dentro de toda a reserva, a gente vai encontrar seringueiros que, inclusive, participaram dos movimentos em defesa da floresta na época do Chico Mendes. Eles criaram, na época, Carlos, um movimento chamado Empate. O que eram os empates? Eram movimentos de resistência pacífico em defesa da floresta. Quando vinham os jagunços, né, que trabalhavam para os donos de fazenda para derrubar a floresta, eles ficavam literalmente à frente das árvores para que não fosse derrubada. Então, isso chamava-se empate, porque para o seringueiro empatar, esse inclusive é uma das palavras que está dentro do nosso vocabulário, do nosso acrianês. Empatar significa para a gente proibir, não permitir que algo aconteça. E a ideia dos empates era proibir a derrubada da floresta. Por isso que eles deram o nome de empates. E o Seringal Cachoeira foi onde aconteceu. Inclusive, aconteceram alguns empates dentro dessa área, né, dentro dessa reserva, e foi a primeira reserva a ser criada no nosso estado. Muito bom. Temos festivais indígenas do Acre. Aliás, eu ia falar, para não deixar... Eu li uma coisa relacionada ao Seringal Cachoeira, que elas... Não sei se é ali, você me corrija depois se estou errado. Tem pousadas, né, que elas são bem... Você falou que são bem... você tem um contato com a natureza, bem com a natureza, porque não tem internet, não tem acesso nada tem a ver com a internet. Então, as pessoas que visitam esses lugares, principalmente, estão na busca desses sentimentos de contato diretamente com a natureza. Eu li um pouco disso aqui das pousadas. Festivais indígenas do Acre. Sim. Só voltando aqui ao que você comentou em relação ao Seringal Cachoeira, nós temos um espaço onde foi construída uma pousada em meio à floresta, lá no Seringal Cachoeira. Atualmente, depois que iniciou a pandemia, a pousada ela está desativada. A gente ainda não tem uma previsão de quando volta a funcionar, mas essas fotos que você está mostrando são os chalés, né, que são dormitórios, né? A gente tem dormitório coletivo e individual. Esse aí que você está mostrando é um chalé que fica bem dentro da floresta mesmo, né? Apenas para se chegar a eles você vai por trilhas que foram criadas dentro de todo o espaço.
e a gente tem chalés tanto para família, né, como para casal e para coletivo, né, para quem vai com grupo. Infelizmente, no momento, a gente está com ela desativada, mas a gente tem perspectiva de que volte a funcionar. Agora, falando dos festivais indígenas, o Acre, ele se destaca nessa questão dos festivais, porque hoje nós temos vários festivais que acontecem durante o período do verão, como eu falei para você. Inicia em julho, vai até mais ou menos o final de setembro, né? Os festivais atraem pessoas de diversos países, principalmente da Europa, né? A gente tem aí um grande número de europeus que vêm para participar desses festivais, como o Festival Iauanauá, dos povos Puianaua, dos povos Axanincas, enfim. Nós temos aqui no total 16 etnias indígenas. Etnia, que é o povo, mas aldeia nós temos várias. E algumas delas desenvolvem esses festivais onde o turista vai poder participar dos rituais, das pagelanças, da dança, das pinturas, das curas, do banho de rio para cura espiritual. Então, são diversas atividades que são realizadas dentro desse festival, dentro dessa aldeia, com essa comunidade indígena, para que a pessoa possa vivenciar, ter essa experiência real, né, de como passar aí uma semana dentro de uma aldeia, participando de toda essa espiritualidade, de todos esses rituais, né, dos nossos povos tradicionais. Muito bom. Rio Croa, em Cruzeiro do Sul. Magnífico, muito lindo. Rio Croa está localizado no município de Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade do nosso estado. O Rio Croa é um dos lugares mais visitados hoje da região do Juruá, que é a região onde fica os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, enfim. Você observa nessa foto que tem uma pessoa, né, dentro do rio, e essa vegetação verde. Essa vegetação, ela se cria em determinadas áreas do rio, né, durante o ano inteiro, e é um dos maiores atrativos para os turistas. Durante o final de semana, principalmente, a gente tem uma demanda muito grande de visitantes a esse local. Aí se desenvolve o turismo de base comunitária, a própria comunidade administra a chegada desses turistas ao local. Então, alguns moradores adequaram as suas propriedades e construíram espaços para receber esses visitantes, né, servindo almoço, hospedagem, né, área de banho, enfim. Dentro também das propriedades, alguns construíram trilhas para que você possa caminhar pela floresta, depois tomar um banho no Rio Croa, enfim. Então, hoje se trabalha aí o turismo de base comunitária, né, onde a própria comunidade é beneficiada e desenvolve o turismo aí nessa região. Um lugar maravilhoso, né? Vale muito a pena conhecer. Quem vem ao Acre, eu sempre indico que tem que conhecer o Rio Croa, porque é um lugar realmente magnífico. Muito bom. Vamos fazer aqui uma pequena parada para ver o que mais comentar aqui. Ana Cleide. Tem a Ana Cleide, tem a Eduarda, a Oriana, bem-vindos também. Tem a Laura por aí. Quem mais assessor? Ana, Laura, beijo para vocês. São minhas parceiras aí, sempre comigo, nas minhas viagens por aí. Muito obrigado aí por participar e apoiar também ao OCEU que está aí passando todas essas informações para a gente. Tem a Cindy que acabou de entrar, ela está do Peru. Muito bom. Será que tem jacaré aí? Pergunta. Com certeza. Tem. Tem sim. Vamos agora. Outra questão bem importante, bem particular também. Cada estado tem o seu próprio estilo. É a comida, né? Então vamos com o tacacá. Esse prato que você vai comentar pra gente sobre esse prato. Temos uns 15 minutos. 15 não, temos 10 minutinhos para falarmos das comidas. Os outros 10 a gente pega para falar das praças. Das gírias. Muito bem, então vamos lá. Vou tentar ser mais breve, não vou estender muito. Não, tranquilo. A gente está vendo aí o tacacá, né? O tacacá, que é uma
comida típica da nossa região. Outros estados também apreciam, né, esse prato, que para mim é muito saboroso. Eu particularmente gosto muito. Para o turista, que geralmente chega aqui e experimenta a primeira vez, alguns, por não ter o costume de tomar o tucupi, que é o líquido extraído da mandioca, acham um pouco estranho, mas depois se acostuma. O tacacá é feito com o tucupi, que é um líquido extraído da mandioca, a folha de jambu, que é uma folha que a gente cultiva aqui na nossa região, e ela dá uma leve dormência na língua quando você mastiga. A goma, que como se fosse um mingau, é um creme feito da goma de mandioca, o que dá uma certa cremosidade ao caldo, e acrescenta-se o camarão, né? Ele é um prato indígena, ele é uma sopa indígena, só que nós adaptamos, é claro, e colocamos aí, né, o camarão. Mas ele é um prato tipicamente indígena e que a população da região norte aprecia muito. Perfeito. Baixaria. Tipicamente acreano, só tem aqui. É claro que hoje, em algumas outras cidades, já se come baixaria, mas não tem esse nome. O nome baixaria foi dado, né, por uma pessoa aqui do nosso estado. Esse prato se come geralmente no café da manhã ou na madrugada quando sai da balada. A gente tem um lugar aqui chamado Mercado do Bosque, que é um lugar que os baladeiros de plantão, né, aqueles que vão para a farra, costumam sair da festa e vai direto para esse local para comer a tão famosa baixaria, que é um prato à base de cuscuz, carne moída, o vinagrete, né, que é a cebolinha com tomate, e o ovo frito. É bem... A gente fala em espanhol, na Venezuela principalmente, a gente fala criollo. Criollo, um prato criollo. Sim, que é um prato bem raiz, bem do povo mesmo. E se espalha por outros estados, só que o nome fica no estado, vai pegando outros nomes enquanto se espalha. Temos a rabada no tucupi. Rabada no tucupi é feita no mesmo líquido que é o tucupi, né, que é feito tacacá também, com a mesma folha, que é a folha do jambu, que dá essa dormência, só que acrescenta, além do camarão, acrescenta o rabo bovino. Então se cozinha o rabo bovino, né, bem temperado, e faz essa mistura. Então a gente tem a rabada, que é um outro prato típico aqui do nosso estado. Quibe de arroz. Muito apreciado pelos nossos acreanos e por turistas também. Geralmente gostam muito, né? Fora do estado, algumas cidades a gente vê o que é feito do trigo preto, com recheio de carne. O nosso, a gente até tem esse aí também. Mas o tradicional mesmo aqui no nosso estado, desculpa, é o de arroz, né? E o de macaxeira. Ele é como se fosse um empanado, né, de arroz e o recheio de carne moída. E frita depois, fica muito saboroso. Esse é o de macaxeira, que também é maravilhoso. Para macaxeira, para quem está acompanhando a gente, algumas cidades se chama... a gente chama também de mandioca, né? Ou mandioca, ou macaxeira, ou então aipim, né? Em espanhol, yuca, né? Sim, yuca, sim. Aipim, acho que é no Rio, né? Rio de Janeiro, que chama aipim. Aipim, sim. No norte e nordeste é conhecido como macaxeira, e mais aqui, por exemplo, São Paulo, ao sul, sudeste é mandioca. Perfeito. Só uma pergunta. Aqui na foto eu coloquei, tem um molho do lado. Vocês comem com molho? Molho de pimenta. Tem que ser com molho de pimenta, fica mais saboroso ainda, né? A gente tem uma diversidade de pimentas ardosas aqui, né? Picantes. E ele é maravilhoso, servido com pimenta é ótimo. Perfeito. A Osmarlin pergunta se parece com a coxinha. Coxinha do... Eu acho que parece bastante. Eu até achei parecido com o bolinho caipira. Porque a coxinha, ela é mais assim, né? Sim, sim. O quibe não, ele é mais, né? Acho que parece sim com o bolinho de caipira, não? Isso, e o recheio é de carne, a coxinha é de frango, né? Perfeito. Muito bem. Temos a costelinha de tambaqui.
costelinha de tambaqui, que é tradicional também aqui na nossa região. É um peixe típico da região amazônica, né, o tambaqui. E a gente serve ele, a costelinha pode ser servida frita ou cozida, é maravilhoso. Esse peixe é muito bom. É um dos mais pedidos aqui por turistas quando vem à nossa região. Tem que experimentar. Saltenha. Essa aqui A saltenha, ela é típica da Bolívia, né? Mas nós adaptamos aqui para nossa região. É para você ver que nós herdamos dos bolivianos, nós herdamos tanto do Peru quanto da Bolívia. Como eu falei para você, a gente tem essa mistura de cultura, né? Então a gente tem a influência deles na culinária, nos nossos costumes, enfim. E a saltenha, que é um empanado recheado com frango e batata, e bem temperado, né? Tempera-se bastante e com frango e batata. Tem frito, tem ele frito, essa aí é frita que você tá vendo, e tem assada no forno. Ah, tá, perfeito. Falando da Bolívia, no Mato Grosso do Sul, tem um prato chamado arroz boliviano. Também influência dos bolivianos. Dos bolivianos, sim. Quando fiz a live do Mato Grosso do Sul, aí eu pesquisei, achei, perguntei logo para a convidada, ela confirmou para mim, sim, é um prato bem, a gente herdou deles, e claro, deu jeito também brasileiro, né? Colocar farofa e todo o resto das coisas. Temos o tradicional açaí, não vai faltar. Exatamente. Essa foto aí é o açaí cremoso, servido com banana granola, né? Mas a gente, antigamente, não se tomava assim, não existia o açaí cremoso, era só o açaí puro, né? Extraído da fruta pura, e se tomava com açúcar e a farinha de mandioca, porque a farinha de mandioca ela é crocante, né? Sequinha, então se tomava assim. Que também, gente, olha, o nosso açaí é maravilhoso, né? Tem gente que vai em outros estados da região norte, prova, mas o nosso também, é maravilhoso. Tem que experimentar. Vamos correr que falta pouco tempo. Vamos lá, tranquilo. Eu tenho aqui o cronômetro do lado, a gente está aí com um tempinho adicional. Muito bom. Perfeito. O que seria... pessoal, desculpa aí que a gente está passando das comidas sem falar do que a gente vai falar agora. Vem agora as frases ou gírias, não são todas, obviamente, não são todos os pratos, nem todos os lugares, mesmo que o estado de Acre seja um estado pouco conhecido, tem muitas coisas para mostrar. Então, as frases também uma pequena representação. O que seria xiringar? Xiringar. Olha, deixa eu formular uma frase aqui com a palavra xiringar. Eu vou xiringar a discórdia para que ninguém assista a sua live. Ou seja, eu vou espalhar discórdia, para que ninguém veja a live. Então, xiringar seria espalhar, né? E são palavras, importante a gente colocar aqui, Carlos, que são palavras que fazem parte do nosso vocabulário. Diferentemente de gíria, que são geralmente frases ou palavras curtas, que com o tempo passa. E nós utilizamos isso há muitos anos, desde os nossos antepassados, são palavras que já fazem parte do nosso vocabulário. E nós costumamos dizer que é o nosso acreanês, né? A nossa forma de falar. Então, xiringar seria espalhar. Xiringar. Então, pessoal, depois que a live for postada, você vai xiringar essa live para todo mundo. Xiringa para todo mundo. Ruma. Ruma seria um amontoado, né? Ou seja, por exemplo, menino, tem uma ruma de gente na esquina de casa, né? Ou seja, tem um monte de gente, várias pessoas, né? Aqui na esquina de casa, seria isso. Perfeito. Mermo, o mermo. Mermo, né? Mermo seria a palavra mesmo, né? A gente, com essa preguiça de utilizar o S no meio da palavra, das duas sílabas, né? A gente
acaba emendando aí, né? Fala do mesmo, né? Ah, isso é a mesma coisa, né? É o Mesma mesmo. coisa. Olha, e eu tô vendo aqui em São Paulo muitas pessoas já, não sei se é uma questão que vem acontecendo já com o tempo, mas acho que dos 3 meses para cá comecei a reparar, perceber bem, que agora nem falam o S, é mesmo, é mesmo. Talvez nem o R, nem o S, já é só o mesmo. É mesmo? Como que é seu nome mesmo? Tô reparando É, agora isso que você falou. acabam. São vícios, né? E a gente tem a Sim, preguiça muitas vezes de pronunciar. vai já cortando tudo. É. Piseiro. Piseiro, festa, festa. Vamos hoje no piseiro ali no forró da esquina, né? Ou seja, vamos a um piseiro. Tá. É qualquer festa. Então, rock, balada, Sim, qualquer. sim, Perfeito. sim. Se, por exemplo, uma festinha em casa, um aniversário, uma outra festa, né? É um piseiro. Tá. É, por exemplo, caramba, no estado de Espírito Santo, eles falam rock. Vamos pro rock. Aqui em São Paulo já seria balada. Balada. Brasília. Eu aprendi que em Brasília eles falam fresvo. Fresvo. Vamos no fresvo. Tem festa também, é a palavra festa é usada, claro, mas tem essa que já é parte do vocabulário. Espocar. Sim. Espocar. Seria o mesmo, vamos utilizar aqui uma frase, agredir. Seria agressão, né? Eu vou espocar você, eu vou te espancar, eu vou te agredir, né? Seria o mesmo. Baldear. Baldear. Seria a utilização do balde, né? Ou seja, o recipiente com a água e jogar ele, por exemplo, quando eu falo assim, eu vou baldear a área, né? Ou seja, eu vou lavar, eu vou limpar. Então, baldear seria o mesmo que limpar, lavar. Perfeito. Baldear. Arrodear. Eu gosto desse. Eu já aprendi essa desde que fiz a live de Paraíba. Passei por todos os estados, todos falam arrodear. Arrodear seria o mesmo que dar a volta, né? O mesmo que dar a volta. Perfeito. Eu não vou por aqui, eu vou rodear por ali, que é mais perto. Ou seja, eu vou cortar caminho, eu vou dar a volta por ali, que é mais próximo. Tá. Essa palavra aqui, vamos ver se eu consigo fazer a pronúncia certa. Cutex. Cutex. Cutex, esmalte de unha. Eu achei que fosse uma pessoa como preguiçosa. Achei que o, o que seria, por exemplo, eu peguei umas 3 gírias, né, para a gente já encerrar. Não trisca em mim. Não trisca em mim. Aham. Triscar seria o mesmo que tocar. Não toca em mim. Por exemplo, se eu tô de mau humor ou você fez uma coisa errada comigo, eu não trisca em mim. Fica longe. Seria nesse sentido? Exatamente. E triscado também a gente utiliza para quem tá bêbado, borracho. Triscado, Assim, ele tá triscado. É, perfeito. O que seria descer na balsa? descer na balsa. Olha, a gente utiliza muito agora na época das eleições, né? Então, esse termo está sendo muito utilizado agora no período eleitoral e depois das eleições, principalmente, né? Por exemplo, se você é candidato e não se elegeu, aí eu vou dizer que você desceu na balsa, né? A gente tem a mania de dizer aqui que o candidato que perde é descer na balsa, né? Então, ou seja, é você não se eleger nas eleições, você desce na balsa. Tá, perfeito. Muito bom. Chegamos no final dessa live, graças a Deus. Muito obrigado, Ociel. E eu vou deixar para você dar algumas palavras também antes de eu encerrar. O que você achou da live, como você se sentiu falando do seu estado, principalmente. Gostaria de saber sua opinião.
E o que você aconselha, já que você já também trabalha com turismo, conhece muitas pessoas, pessoas que aprendem português para virem ao Brasil, o que você quer falar para essas pessoas que estão aprendendo português? Olha, Carlos, eu percebi que durante a nossa conversa, muitas pessoas de outros países, da Venezuela e outros países também, que te acompanham, que já te seguem, estavam comentando aqui, né? E eu quero nada mais, nada menos que fazer o convite, né, para que essas pessoas possam vir ao nosso estado, vir ao Brasil. O Brasil é lindo, o Brasil é um país muito rico, né? Tem uma cultura muito linda. E eu convido, né, você que é do nosso país, você que é de outros países, né, te convido a vir ao nosso estado, a conhecer o Acre. O Acre, que é um lugar incrível, com muita coisa para conhecer. Não deu para a gente mostrar tudo, porque realmente o tempo não é o suficiente, né? Mas tem muita coisa para se mostrar, tem muita coisa bonita no nosso estado, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa gente. Eu falei no começo que, para mim, o que mais me encanta no meu estado é, com esse nosso jeitinho, com essa nossa crianidade, a gente é um povo acolhedor, sabemos acolher bem os nossos visitantes, e isso é uma das nossas características que faz a diferença. Então, eu faço o convite para você, né, vir conhecer o nosso estado. A gente vai estar de portas abertas, vou estar aqui para te receber. O meu Instagram está aí, né, Oziel_Vieira. Me acompanha lá. A gente sempre está postando novidades, falando sobre o nosso estado, falando sobre o turismo aqui da nossa região, enfim. E quero também, para finalizar, te parabenizar, né, pelo Obrigado. excelente trabalho que você está fazendo, de falar do nosso país, de mostrar o nosso país, não só para os brasileiros, mas também para outros países. Muito obrigado pelo convite, te agradeço de coração. Já te fiz o convite mais cedo, né? A gente conversando aqui, falei para você vir aqui, vou te receber com todo o carinho do mundo, tá bom? O nosso povo vai te receber bem, tá? E parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Não, eu que agradeço de verdade. É uma forma, como eu falei, de fazer minha parte pelo Brasil, e acho que as pessoas gostam de conhecer, saber, ficar sabendo que pode conhecer no Brasil, caso viessem de turismo. Eu ia falar que também vocês podem acompanhar o trabalho deles no Instagram de Turismo Acre, assim mesmo. Você coloca ali Turismo Acre, eles Turismo Acre. estão compartilhando ali algumas dicas, E conteúdos. é o Instagram da nossa secretaria, da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre. Perfeito. Eu vou colocar aqui rapidinho para as pessoas verem. Turismo Acre. Pessoal, eu fico muito feliz também de ter o Alceu hoje com a gente, falando tudo que ele falou, um dicionário aberto, muitas palavras, muita informação, muita história também, que, como comentou o Gustavo, até o brasileiro aprendeu bastante hoje e vai aprender quando esse vídeo for postado. Então, parabéns também para você pelo seu trabalho, pelo conhecimento que você passou para a gente. Eu fico ainda mais feliz de continuar fazendo esse tipo de trabalho, porque a gente vai conhecendo pessoas como você, que a gente sente que o tempo voou e a gente ainda quer aprender mais. Então, parabéns, Deus te abençoe e boa sorte aí para todos vocês também que assistiram. A gente se despede então, tá bom? Boa noite para todos, Obrigado. até mais.